Bom, começo agradecendo a Henrique. E agradecer, Henrique, a vocês, por essa longa jornada em vista ao longo do dia. E vou trazer algumas notas, né? O objetivo é incitar um debate, um comentário dividido com vocês. Em primeiro lugar, me pareceu que é um Godard bastante curioso esse que a gente entrou em contato. Começar pelo fato de que a gente não tem aqui a assinatura, né, em termos de linguagem cinematográfica, né, que marcou e fez Godard quem ele é dentro do cinema, que é o procedimento traveling. Traveling, quando a câmera gira em torno de um objeto, em torno de uma pessoa, de um personagem, né, mostrando todos os ângulos, né, toda assim, a envoltura do olhar em torno daquele objeto. Isso era uma assinatura do Godard, porque caracterizava, vamos dizer assim, um determinado projeto, né? Um projeto com relação a uma política do visível, né? Uma política da rotação, né? Da nossa posição em relação a algo, né? E que teria, no entender dele, um sentido de renovação e de transformação do nosso olhar, e, portanto, da nossa relação com o mundo, portanto, de uma política, né, do olhar no primeiro Godard. A gente tem temas godardianos, né? A gente tem os livros, né? O sujeito lendo os livros na beira do fogo, claramente indicando assim, um certo anacronismo, né, da civilização do livro. Godard é um leitor do T.S. Eliot, né? Assim, essa ideia de que a nossa cultura está numa degradação acelerada, né? De que nós estamos perdendo a nossa capacidade de nos reconhecer na nossa própria história. E isso levaria, vamos dizer assim, ao problema maior, que é o problema, talvez, posto aqui por esse filme, mas de uma maneira diferente da usual do Godard, que é a perda da nossa capacidade de nomear o mal-estar. Ou seja, não é só que a gente não tem os meios, a gente não tem os recursos para lidar com os problemas que o mundo e que a vida e que a existência impõem, é que a gente perdeu a condição para nomear esse problema. A gente não sabe mais qual é a questão. A gente esqueceu, a gente, por esse processo de degradação, né, a gente não consegue mais responder e nem mais fazer essa pergunta que o Heidegger fazia, né, se sai no Frage. O que é uma verdadeira questão? Esse filme parece tentar montar uma questão, mas é mal sucedido. Ele é um filme sem moral, vamos dizer assim, não no sentido de imoral, mas do que ele, qual é a questão, vamos dizer assim, que a gente poderia se filiar, a gente poderia reconhecer, a gente poderia compartilhar para então fazer alguma coisa. Não é claro. Talvez, eu gostei bastante quando o Arnaldo passou por esse tema, porque eu acho que ele é central nesse filme, que é o tema do fracasso. Esse é um filme, no fundo, sobre o que poderia ser, talvez, um bom fracasso. Um fracasso em constituir e fazer uma pergunta. Bom, por outro lado, essa é uma forma de caracterizar a nossa época. Época em que o mal-estar não tem mais nome. Então pode dizer, não, então o problema, o mal-estar é que falta civilização, ou civilidade, ou urbanidade, ou então humanidade, ou então, bom, a gente consegue dizer isso que falta, e portanto orientar nossas ações, nossos desejos, nossas esperanças. Nós estamos numa época, talvez, né, do mal-estar generalizado. Mal-estar no sentido freudiano, né, do Unbehagen. Né? Hagen, em alemão, é um bosque, né, uma clareira. Né? Então, Unbehagen é a falta de lugar para clareira. Né? Falta de lugar para colocar a questão. Falta de lugar de onde eu poderia ver o mundo e tabular algo sobre ele. Né? Daí a ideia que Freud não pensou num mal-estar generalizado. Pensou num mal-estar parcial, vamos dizer assim.
mal-estar como uma espécie de dinâmica básica, né, de economia de conflitos irredutíveis, né, entre pulsão de morte, pulsão de vida. Mas o diagnóstico do Godard ele é um passo além, né, ele parece convidar a gente para essa ideia de pensar o mundo como experiência em mal-estar, sem capacidade de dominação, sem capacidade de organização de uma questão, né, com bloqueio, vamos dizer assim, da dinâmica entre o mal-estar e a pulsão de vida e as forças, vamos dizer assim, de Eros. Tem um ponto que é muito típico do Godard, não sei se é outra assinatura, né? Um momento em que a Olga ela está falando com uma pessoa e de repente ela olha para a câmera. Não sei se vocês viram isso. Ela olha para a gente. E ela diz alguma coisa olhando para a gente. Foda-se. Foda-se. Acho que não traduziram. Não. Ela fala baixinho, coisa assim. Típico do Godard. Né? Vocês aí, foda-se. Uma coisa que é uma transgressão de uma regra elementar do cinema. Né? Para que o cinema seja de fato estruturado como uma ficção e portanto organize um certo regime de verdade, a gente tem que estar exilado, né, daquilo que está sendo mostrado. Então, bom, a gente consegue, por um truque, né, por uma ilusão de metalinguagem, estar de fora, e daí bom, tem um mundo em torno daquela verdade, né, daquela estrutura de ficção que se organiza diante dos nossos olhos. Quando ela olha para a gente e diz foda-se, né, ela viola esse pressuposto. Né? Ela, no fundo, corrompe o fato de que nós estamos num filme. O filme devia ser esse ocultamento. Né? Essa é uma estratégia que aparece em outros filmes do Godard, mas aqui ela assume uma dimensão assim meio invasiva, né? Não funciona com humor, que, por exemplo, funcionava em outros trabalhos. Né? No penúltimo de Allen, ele usa esse recurso também, né? Para conversar com a gente do outro lado. Tudo pode dar certo. Bom, então, de fato, essa oposição entre o impensável, né, que é a vida, e o pensável, que é a morte, é o ponto de partida desse filme. E podíamos lembrar, né, que a morte, o impensável, tem para o Lacan uma descrição muito clara no simbólico. Costuma falar do real como impossível, o real como irrepresentável, o real como um processo de não se inscrever, portanto, como uma espécie de fracasso repetitivo. Mas há uma figura muito importante do real, que é a vida. A terceira, texto de 73, Lacan faz essa distinção. Coloca a morte como simbólico, né, o túmulo por excelência. Né, então, cultura, história, né, nome, aquilo que passa, né, que se degrada ao longo do tempo, onde a gente pode se reconhecer, né, é a morte. A morte nos constitui, vamos dizer assim, como humanos. Só que nesse texto ele faz essa oposição curiosa, né, de dizer assim, não, mas o real, né, o tal do impossível, sempre caracterizado pela negatividade, o real é a vida. Justamente, o real é a vida e a vida é o impensável. Isso talvez podia ser legenda para esse filme. Né? Como é que a gente consegue viver depois de Auschwitz? Né? Como a gente consegue viver depois do impensável, ou deste impensável. E essa oposição, vamos dizer assim, entre a verdade e o real, ela me parece abrir o primeiro ato, né, desse filme. Quando o Godard vai intercalando cenas de documentários, né, cenas, vamos dizer assim, reais, né, sobre acontecidos históricos, né, a gente vê ali guerras, a gente vê os campos de concentração, a gente vê os massacres, né, que são rodados por uma câmera, vamos dizer assim, que capta uma certa acontecência. Né, e ela vai sendo intercalada
com fragmentos de filmes de bang bang, filmes de guerra, filmes que, vamos dizer assim, estão organizados ao modo de uma ficção. Então, esse intercalamento, ele é uma matriz organizativa para o nosso olhar, né? Ele, no fundo, está tentando colocar uma questão. O que acontece quando a gente não tem mais uma linha divisória clara entre o que é o documentário e o que é a ficção. Isso é uma questão que voltou, né, as pessoas que tentaram pensar o 11 de setembro, né, que de certa forma foi um acontecimento totalmente inédito, né, um ataque em Nova York, mas por outro lado é um acontecimento previsto, né, que a gente já tinha visto ele acontecer tantas vezes, né, mesmo os filmes japoneses do Godzilla, as inúmeras versões que a gente tinha da destruição da nossa cultura. Tem uma ideia winnicottiana que eu acho que o Lacan ia gostar muito, assim, que a tragédia que a gente tem medo e acha que vai acontecer, ela já está acontecendo, ela já aconteceu. Bom, isso traz talvez um esboço de pergunta no lugar, né, como o cinema parece ter absorvido, ou pelo menos demitido dessa linha divisória entre o real e a verdade, né, entre o documentário e a ficção. Né. Apesar de a gente saber que são dois gêneros diferentes, a gente não consegue dizer exatamente por que eles são diferentes. Desse ponto de vista, esse ponto de partida, ele é semelhante ao que a gente encontra naquele filme do João Salles, o Santiago. Tem um primeiro filme que é um projeto, né, de fazer um documentário sobre a casa dele, né, quando ele era criança, no Rio de Janeiro, e eu tinha o mordomo, né, o Santiago, e ele quer que o Santiago conte de novo a história. Né? O Santiago seria um marco cultural, alguém que podia servir para a gente superar o tempo, né? Quer dizer, uma espécie de túmulo vivo, né? Um marco de uma época. Ele queria então recuperar a sua infância, aquelas boas experiências a partir disso, e começa a filmar o documentário, e depois de um certo tempo ele dá o primeiro material para o Escorel, né? Que vai fazer a montagem, e o Eduardo Escorel diz assim: isso aqui não é um filme, cara, isso aqui é uma caricatura. Você está filmando um negócio que está na sua cabeça, você está achando que está filmando um negócio que está na sua cabeça, mas que não está. Isso aqui é um mordomo te obedecendo, tentando estar à altura das lembranças que você tem, da experiência. É impossível, que pode, enfim, que não vai acontecer. Né? Então ele desiste desse filme, e daí, 5 anos depois, acho que quando o Santiago morre, né, ele se dá conta que ele pode fazer sim um filme, que ele tinha um filme naquela ocasião, só que era um filme sobre o fracasso da possibilidade de fazer filmes. Ou fazer aquele filme. No fundo, o verdadeiro Santiago começa quando ele descobre que aquela ideia de fazer um documentário sobre o que tinha acontecido e etc., ou seja, um certo modo de apropriação da sua própria experiência, não pode acontecer. É um fracasso. E a admissão desse fracasso ela é fundamental para a gente dar um passo à frente. Como aqui no Godard. Bom, a partir daí, acho que a gente tem algumas oposições que vão recapitular essa temática. Que, aliás, não é uma coisa inteiramente nova. Né? No fundo, todo o cinema de vanguarda, toda a arte de vanguarda, ela tem esse sonho assim, de conversar com uma comunidade por vir. Né? Ou seja, ela tenta falar com o receptor, né, com o destinatário, que ainda não está presente, né? Que não somos nós, né? Não é a nossa época. Daí, dessa ideia de nos pôr, vamos dizer assim, adiante do que a gente